Olá, sejam bem-vindos a mais uma Bala Caverna. É agora entrando no inverno. Época boa o inverno. De madrugada um pouco frio aqui no Rio Grande do Sul, onde a gente está localizado. Um pouquinho tipo assim, meio que 6 graus, até 1 grau, até 0 grau. Mas é muito bom, friozinho, é muito bom esse clima todo aconchegante do inverno e muito bom pra gente rever as coisas, rever filmes, rever histórias em quadrinhos, rever muita coisa desse nosso mundo pop, desse nosso mundo virtual, desse nosso mundo pop que aí está. E finalmente, depois da estreia do Hobbit em DVD, eu pude analisar, pude ver o filme com mais calma no meu cinema particular aqui na Bala Caverna. E foi muito legal, foi uma noite muito gostosa, me preparei bastante, o Francisco estava comigo, o Chico estava comigo, a gente fez pipoca e vamos assistir o Hobbit. Mas confesso que me deixou um pouco estranho a respeito de como o Peter Jackson conduziu a história. Por outro lado, a introdução do filme é fora de série. Quando a gente escuta a voz do Bilbo falando My Dear Frodo, a gente se sente lá na Terra-média de volta. E isso sim foi uma sensação muito boa, muito gostosa. Faz tantos anos que a gente não bota os pés na Terra-média. E foi bacana. Porém, como eu disse, a condução do filme para mim foi um pouco fraca. O final dele mais fraco ainda, mas deixou aquela brecha para que a gente pudesse lembrar que vamos ter mais 2 filmes ainda pela frente. E já está aí o trailer do Hobbit parte 2, né? A Desolação de Smaug. Thorin, o Escudo de Carvalho, retorna com uma campanha de 13 anões, um Hobbit e um mago Gandalf, para resgatar o tesouro e reconstruir o reino. Hobbit, a Desolação de Smaug, estreia no dia 13 de dezembro. The quest to reclaim a homeland and slay a dragon. Do not think I won't kill you, dwarf. When did we allow evil to become stronger than us? It is not our fight. It is our fight. Was that an earthquake? That, my lad, was a dragon. Gente, é assim, esse mundo todo, J.R. Tolkien, nos transporta para aquela coisa da fantasia, mas ao mesmo tempo nos traz muita realidade. A coisa está muito bem feita, os filmes estão sendo muito bem feitos, apesar dessa métrica um pouco falha, um pouco fraca aí do primeiro Hobbit, mas, putz, como eu disse, é sempre bom estar de volta à Terra-média. E olha que legal que é a criatividade dos caras que são fãs de Guerra nas Estrelas. O David Edge, que é um fotógrafo que faz fotografias de brinquedos, ele fez um projeto para o 365 Days of Clones e 52 Weeks of Star Wars, reunindo várias fotos famosas antigas, que é essas que a gente está vendo agora, e fez com os bonecos dos Clone Troopers e alguns bonecos do Star Wars. Ficou muito legal, confere aí. E olha, nós tivemos uma participação muito legal aí no nosso Bala Caverna número 3, que falava sobre Capitão América. E o nosso recente amigo, o Bruno Saido, nos passou algumas informações bem legais
sobre o nosso herói americano. Ele diz assim: olá Rafa, um dos detalhes muito interessantes que envolve o Capitão América e as produções japonesas de super-heróis chamado Tokusatsu. Em 1979, a produtora Toei Company, em parceira com a Marvel, resolveu lançar a versão japonesa do Capitão América, na carona do sucesso que foi o Spider-Man japonês de 1978. Porém, a ideia original foi se modificando antes de ser produzida. O Capitão América virou Battle Japan e ainda ganhou outros aliados como Battle France, Battle Kenya, Battle Cossack e Miss América. Surgiu assim uma série de TV chamada Battle Fever, de 52 episódios na TV japonesa, em 1979. Instituiu o gênero Super Sentai, dando sequência a tantas outras produções semelhantes. Super Sentai são séries como Flashman, Changeman, essas coisas todas que invadiu a nossa rede manchete dos lá pelos anos 90, final de anos 80. Um gênero consolidado que se recicla a cada ano no Japão. E o Capitão América tá lá. Então, valeu aí o Bruno Seidel, mais participação da galera aí, estamos aguardando aí no nosso balacaverna.blogspot.com. As histórias quadrinhos, estamos chegando a mais uma Feira do Livro aqui na cidade de Santa Cruz do Sul, e como outras tantas feiras do livro têm acontecido aqui no Rio Grande do Sul, espalhado pelo nosso interior, inclusive na nossa capital, os quadrinhos, os HQs têm tomado o seu espaço, né? Aqui vai ser a mesma coisa, não vai ser diferente. Então, para que a gente comece então, esse movimento todo das HQs aqui, das histórias em quadrinhos na nossa região, eu resolvi então comentar como é que faz uma história em quadrinho, afinal de contas. E o nosso primeiro episódio vai ser Today, nesta madrugada. E pra gente se inspirar um pouco mais, porque o início de toda uma história em quadrinho está aí na inspiração, na busca de história. Nós vamos começar justamente por aí, nós vamos fazer o roteiro, nós vamos fazer um roteiro técnico e aí depois desenvolver a RAF, que é o rascunho da história em quadrinho. Mas pra gente se inspirar bastante, a melhor coisa que tem é observar os grandes quadrinistas. Um deles que eu admiro muito no seu traço, na sua arte, é o criador da série Storm. O Don Lauris, que nasceu em Londres em 1928 e faleceu aí dia 29 de dezembro de 2003. Uma grande perda para os nossos história quadrinhos, para as graphic novels. Mas vamos dar uma olhada como é que é um dia de trabalho, como é que era um dia de trabalho no ateliê, no estúdio do nosso amigo Don Lauris. Acima de tudo, o ateliê de um artista é como se fosse um grande templo. A maior parte da nossa vida estaremos ali dentro, imerso às nossas histórias, à nossa arte. Don Lauris aqui mostra como ele faz uma página de uma de suas revistas do Storm. Toda ela feita à mão, com pinturas maravilhosas, ilustrações fantásticas. Ele mostra como que é o processo de desenvolvimento de layout para a ação da história. O tipo de cor que é usada para a cena também transmite a intensidade dos movimentos e da ação da página.
Don Lawrence escolhe aleatoriamente por onde vai pintar, por onde vai começar a colorir a arte. Nessas imagens a gente vê que parte da página está ainda em rascunho, em RAF. Mas como tudo é feito anteriormente no roteiro e no argumento, ele já sabe exatamente o que vai ter de ação na página. Então isso dá liberdade dele poder criar e desenvolver as suas ações sobre a página de acordo com o gosto dele. Aqui a gente vê um detalhe de como ele começa o processo de pintura de seus quadros. Usando uma técnica antiga, ele ainda usa um ecoline ou uma aquarela, juntamente com outros tipos de tinta, como a nanquim e a guache. Hoje em dia se usa outros tipos de técnicas para colorizar uma revista em quadrinho. Mas não há nada como ter em mãos uma arte totalmente desenvolvida e pintada à mão por um artista como Don Lawrence. Essas imagens já datam dos anos 80 ou 70. Mas ainda o processo de desenvolvimento de arte de muitas histórias em quadrinhos começa assim, dentro do ateliê, dentro do estúdio, dentro do templo do artista. Muito legal também, se a gente procurar no YouTube, nós vamos encontrar vídeos como esse, o Stan Lee e o John Buscema fazendo algumas videoaulas sobre história em quadrinhos. Né? Como é que é o processo de criação deles e como é que eles faziam ou fazem para desenvolver lá as histórias em quadrinhos de caras como o Capitão América, o Incrível Hulk, etc. Vamos dar só uma olhadinha. As we journey together along the rambunctious road to comic book artistry. Which is to say, it looks like we're stuck with each other. What artist can be better suited to this titanic task than my co-author? Aqui vemos Stan Lee efusivamente apresentando seu grande cooperador e um grande amigo, John Buscema. Desenhos de vários personagens da Marvel, como o Incrível Hulk, Capitão América, Homem de Ferro. Nesse vídeo que a gente pode achar no YouTube, a gente vê John Buscema dando algumas dicas das ferramentas a serem usadas para desenvolver uma boa história em quadrinho. E começando pela mesa, pelos pincéis, pelas tintas. E também já dá algumas dicas de como desenvolver a história através de um argumento, de um roteiro e da apresentação do texto numa história em quadrinho.
Assim como esse vídeo, esse tutorial que a gente tem maravilhoso, dos grandes mestres da Marvel, existem outros tantos. Então é isso, gente. Depois do roteiro feito, depois de algumas partes técnicas feitas, nós vamos para a parte da arte. E aí então a gente faz um processo, eu costumava fazer muito um processo, como o Dercio e o Goscinny faziam quando iam desenvolver a história do Asterix, né? Eu vou a alguns lugares para tirar alguns exemplos de cenários e etc. Muitas vezes, na maioria das vezes hoje em dia, a gente usa a internet para a gente fazer esse tipo de trabalho. Mas eu pessoalmente gosto de ir no local e fazer toda uma pesquisa. O processo de desenvolvimento de uma história em quadrinho começa pelo argumento. Eu aqui na Bala Caverna me sento à frente do computador e busco inspiração em todo o meu universo que me serve. Existem vários tipos de formas de você representar seu argumento em um roteiro, como esse aqui, onde mostra o número do quadro, a ação e o texto. Ou diretamente em um rascunho, em uma RAF, como a gente vê nesses aqui. Feito isso, então vamos para a RAF, né? A RAF é justamente a história em quadrinho a lápis, né? Todo um rascunho, como esse que a gente está vendo aqui da HQ Annie Funny. Após desenvolver o argumento e o roteiro, o artista Will Elder fazia o estudo totalmente em cima de sua RAF, que ficava muito próxima ao original. Algumas coisas eram modificadas quando havia a consultoria de outros artistas que eram colaboradores das suas histórias da Annie Funny. E por final, era só colorir a página. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa Bala Caverna. Vamos curtir a nossa toca de Hobbit, como o Chiquinho fez. E até semana que vem com mais novidades, com coisas que a gente vai encontrando durante o final da semana e mais uma parte de como se faz uma boa história em quadrinho. E, porra, vamos curtir essa madrugada que é uma maravilha, cara. Curta o nosso canal no Facebook, curta o nosso canal no YouTube e até a próxima madrugada. Yeah!